Sabe aquela história que parece grande demais para ser verdade? A história de uma única pessoa que conseguiu salvar a vida de milhões de crianças usando coisas simples como água, sal, açúcar e muito afeto? Essa não é uma ficção. É a história real de Zilda Arnes, a médica brasileira que transformou a dor da perda na maior rede de solidariedade infantil do mundo. Zilda Arnes nasceu em uma família gigante, com 13 filhos, no interior de Santa Catarina. A rotina em casa era marcada pela fé católica, pela disciplina e por um valor que seu pai, Gabriel, e sua mãe, Helena, repetiam sem parar. O conhecimento só tem valor quando é colocado a serviço dos outros. Essa ideia ficou gravada na mente da jovem Zilda. Desde pequena, ela via a pobreza extrema ao seu redor e se perguntava algo que a incomodaria por toda a vida. Por que tantas crianças morriam por doenças que podiam ser evitadas? Essa pergunta a levou para a faculdade de medicina. Numa época em que todo mundo só queria saber de tratar doenças já instaladas, Zilda se encantou pela saúde preventiva. Ela queria agir antes que a tragédia acontecesse. Quando se especializou em pediatria, a realidade bateu forte. Ela viu com os próprios olhos crianças morrendo de desidratação por causa de uma diarreia simples, outras sofrendo com a desnutrição. O que mais a chocava era perceber que a solução não estava em remédios caros ou hospitais modernos. Faltava o básico, informação. As mães simplesmente não sabiam o que fazer. Ela costumava dizer que não faltavam remédios, faltava orientação. Foi aí que nasceu a Pastoral da Criança e o método genial de Zilda. Ele era tão simples que parecia óbvio, mas ninguém tinha feito aquilo em larga escala. Primeiro, o soro caseiro, uma mistura de água, sal e açúcar que podia reidratar uma criança e salvá-la da morte em questão de horas. Segundo, o incentivo ao aleitamento materno, o alimento mais completo e barato que existe. Terceiro, o acompanhamento mensal do peso e da altura das crianças, para identificar qualquer sinal de desnutrição bem no começo. E o mais importante, quem fazia tudo isso acontecer? Não eram médicos ou enfermeiros, mas líderes da própria comunidade. Mulheres, em sua maioria, que eram treinadas para visitar as famílias. Cada líder acompanhava umas 10 ou 15 famílias. Elas não chegavam como autoridades, mas como vizinhas, amigas. Criavam um laço de confiança, ouviam os problemas, ensinavam com carinho e valorizavam o afeto. O resultado foi explosivo. Em algumas das regiões mais pobres do Brasil, a mortalidade infantil caiu mais de 60% em poucos anos. Era uma revolução silenciosa, feita de porta em porta. E Zilda? Ela não era uma diretora que ficava no escritório. Mesmo ocupando cargos importantes, ela fazia questão de estar lá, no chão das comunidades. Viajou pelo Brasil inteiro, enfrentando estradas de terra, calor intenso e condições que muitos considerariam impossíveis. Ela dormia em casas simples, comia o que as famílias tinham para oferecer e, acima de tudo, ouvia. Ela ouvia histórias de dor, de fome, de perda. Muitos relatos contam que Zilda chorava junto com as mães que tinham perdido seus filhos, mas no dia seguinte, essa tristeza se transformava em ainda mais força para ensinar, para treinar mais líderes e salvar mais vidas. O sucesso foi tão grande que, nos anos 90 e 2000, o modelo começou a ser exportado. A Pastoral da Criança chegou a países da África, Ásia e América Latina. Zilda sempre insistia que o método deveria ser adaptado à cultura local. Ela não acreditava em assistencialismo, em simplesmente dar as coisas. Para ela, o verdadeiro poder estava em dar autonomia, em mostrar para as comunidades que elas mesmas eram capazes de cuidar de suas próprias crianças, se recebessem a orientação e a confiança certas. Mas a vida de Zilda não foi só de vitórias. Ela, que dedicou a vida a salvar os filhos dos outros, viveu a dor de perder um dos seus. Um de seus filhos morreu em um trágico acidente de carro. Foi uma perda que a marcou para sempre. Mesmo em meio ao luto, ela não parou. Pessoas próximas diziam que ela transformou essa dor em ainda mais entrega ao trabalho. Cada criança que ela ajudava a salvar era uma forma de dar um novo sentido à sua própria dor. Para Zilda, a fé não era um discurso, era ação. Ela vivia o evangelho na prática. Alimentar quem tem fome, cuidar dos doentes,
proteger os pequenos. Ela evitava debates políticos e ideológicos. O foco era um só, universal e inegociável: a vida. Em janeiro de 2010, com 75 anos de idade, Zilda estava mais ativa do que nunca. Ela viajou para o Haiti, um dos países mais pobres e sofridos do mundo. Estava animadíssima para implantar a Pastoral da Criança lá. No dia 12 de janeiro, ela participou de uma reunião em uma igreja na capital, Porto Príncipe. E então, a terra tremeu. Um terremoto devastador, de magnitude 7.0, atingiu o país. O prédio onde Zilda estava desabou. Ela morreu ali, junto com milhares de haitianos. A notícia chocou o mundo. Líderes de todas as religiões, presidentes e organizações internacionais lamentaram sua partida. O mundo reconheceu que Zilda Arnes morreu exatamente como viveu, servindo aos mais pobres até o seu último suspiro. Mas uma força como a de Zilda não morre. Seu legado está mais vivo do que nunca. A Pastoral da Criança continuou seu trabalho, forte e ativa. Seu método virou objeto de estudo em universidades do mundo todo. Seu nome hoje batiza hospitais, escolas e projetos sociais pelo Brasil e pelo mundo. Zilda Arnes provou que uma pessoa, armada com conhecimento, fé e uma coragem infinita, pode sim mudar o destino de milhões. Como ela mesma dizia, a vida é o maior dom que Deus nos deu. Cuidar dela é nossa maior responsabilidade. E ninguém cuidou de tantas vidas quanto ela. Obrigado por assistir e conhecer a história dessa mulher extraordinária. Se você se inspirou, deixe seu like e compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam o legado de Zilda Arnes. Até a próxima!